qual é o motivo desse blasto acontecer. Por que esse blasto está ali na tua frente? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. O que esse blasto está fazendo aqui na minha frente, está fazendo aqui nessa lâmina? Então, da onde que vem o blasto? Da onde que vem o blasto? A gente precisa pensar que o blasto, ele é uma célula totalmente imatura que está lá na medula óssea. Todas as células do sangue periférico são produzidas a partir de uma célula tronco hematopoética. E essa célula tronco ela vai se diferenciando dependendo do estímulo que ela sofre. Então, se ela sofrer estímulo para ser da linhagem eritroide, ela vai produzir hemácia. Se ela sofre estímulo, no caso de um paciente com processo infeccioso, ela vai tomar o rumo para neutrófilo, vai produzir monócito. Se eu tiver interleucina 5, um processo alérgico, um processo parasitário, algumas outras interleucinas também, interleucina 3, isso vai direcionar ela para o lado do eosinófilo. Então, dependendo do estímulo, essa célula vai se diferenciar naquilo que o organismo está precisando. Esse é o primeiro ponto. A célula só vai sair da medula, a medula tem um controle de qualidade, é que nem um forno de uma padaria. A porta fica fechada enquanto o pão não está assado. Se a célula não está madura, ela não vai sair da medula, a medula segura. E aí eu tenho um blasto numa lâmina. Então pronto, o que aconteceu? Será que o controle de qualidade lá da medula pifou? A primeira pergunta que tu tem que responder é essa. Agora eu tô falando de construção de autoridade. Como que você vai ter mais segurança, inclusive para sofrer, para passar pelos questionamentos que você vai sofrer? E isso você tem que saber. Tem que saber de fisiopatologia, gente. Se existisse um método fácil, totalmente fácil, diz, faz isso que você vai ter segurança para sempre. Não tem, mas o caminho mais curto de aprender definitivamente e para sempre é o método que eu vou te ensinar aqui. Então, qual que é o motivo do blasto estar numa lâmina? Primeiro de tudo, eu tenho que entender o seguinte, uma medula óssea normal é essa da tua esquerda. A medula óssea normal, ela tem o quê? Ela tem tudo. Ela tem precursor de hemácia, ela tem precursor de plaqueta, ela tem neutrófilo imaturo, ela tem eosino imaturo, maduro também, tem segmentado, tem bastonete, tem meta, tem mielo, tem pró, tem blasto, só que tudo em equilíbrio. Tem eritroblasto mais jovem, mais velho, tem de tudo na medula óssea, tem plasmócito, só que tá tudo em equilíbrio. Veja a imagem da esquerda. Eu tenho ali bastonete, eu tenho mielo, eu tenho um plasmócito, eu tenho segmentado, eu tenho um bastonete, eu tenho um blasto lá em cima. Então tá tudo em equilíbrio. Por quê? Porque a medula óssea, pensa comigo, ela tem que produzir várias linhagens. Ela tem que produzir hemácia, plaqueta, neutrófilo, monócito, eosino, basófilo, linfócito. Então eu tenho que estar tudo em equilíbrio. Eu tenho os precursores de cada linhagem. Agora, numa leucemia, o que acontece? Eu tenho um montão de célula leucêmica que infiltrou a medula óssea. Agora nós estamos vindo de trás para frente. Eu preciso responder a primeira pergunta que eu fiz. Por que o blasto está circulando? E, gente, um erro que muita gente comete é usar regrinha. Ai, se tem blasto é leucemia. Ai, se tem nucleolo é blasto. Ai, blasto sempre tem nucleolo. Isso nunca funciona. Você sabe que isso nunca funciona, eu vou te provar que não funciona. Então, qual é o caminho? É conhecer como as coisas acontecem. Por que o blasto está circulando? Porque não tinha mais espaço para ele na medula. Porque se tivesse, a medula não ia deixar ele sair. O blasto, ele está na circulação, ele está no sangue periférico, você está fazendo a microscopia ali, beleza. Pegar ali uma lâmina ali, pá, tem blasto. O que aconteceu? Esse blasto escapou da medula. Se esse blasto escapou da medula é porque na medula não tem mais lugar para ele. A medula está infiltrada, está cheia de blasto. Então não coube mais ele na medula. Então ele escapa da medula e vai para o sangue periférico. Agora a pergunta é, por que essa medula está infiltrada? Veja que eu estou vindo numa sequência, de trás para frente. Por que o blasto está circulando? Porque eu tenho uma infiltração medular de células leucêmicas e essas células tomaram a medula óssea.
A ponto, inclusive, de prejudicar a produção das células normais. Por isso que nas leucemias a gente tem pacientes que têm anemia, que têm trombocitopenia e que têm leucopenia. Ah, leucopenia, professor? Sim, a leucopenia da leucemia é diferente. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Então eu tenho o quê? Uma medula óssea totalmente infiltrada. Cheia de célula blástica, cheia de célula leucêmica. Essas células, elas estão se dividindo. Agora vem a segunda pergunta, né? Por que aconteceu essa infiltração? Porque eu tenho uma célula que sofreu uma mutação. Tava tudo lindo lá na medula óssea, a medula óssea produzindo hemácia, produzindo plaqueta, produzindo isso, produzindo aquilo. Dali a pouco, uma célula, mas tem que ser aquelas células precursoras, porque as células maduras, elas não têm capacidade de dividir, então elas não formam leucemia. Claro, a gente vai falar de linfoma em um outro momento, que daí é com célula madura. Mas as leucemias agudas, que é o foco hoje, acontece assim. Uma célula precursora lá de trás sofre uma mutação e ao invés dessa célula mutada, essa célula sofre uma mutação, ela passa a ter inclusive um oncogene ativo agora e um fenótipo diferente. A estrutura dela, a estrutura morfológica é diferente. E daí o que acontece? Veja só, eu peguei um exemplo aqui. Eu tenho a produção da linhagem neutrofílica, a produção do neutrófilo segmentado, partindo de blasto, promielo, mielo, meta, bastonete segmentado. Essa é a maturação, a escala maturativa do neutrófilo segmentado. O que acontece? O blasto sofre uma mutação e esse blasto que sofreu a mutação, agora eu preciso que você imagine que eu tenho o quê? Eu tenho um monte de blasto na medula óssea. Um deles sofreu a mutação. Os outros continuam funcionando normalmente. Agora um deles sofreu a mutação. E aí acontece o quê? Essa mutação interrompe o processo de maturação. Esse blasto mutado não vai mais amadurecer. Não vai mais amadurecer. E aí o que acontece com ele? Ele começa a ter divisões celulares desordenadas. Ou seja, eu vou ter um montão de blasto, todos iguais. Vocês estão entendendo, pessoal? Fale comigo aí. Tá claro? Esse blasto sofreu uma mutação, eu estou falando de uma célula precursora medular, lá na medula óssea. E essa célula passa a se dividir, de maneira totalmente descontrolada. O organismo não consegue suprimir essa divisão. E aí eu tenho uma leucemia. É assim a fisiopatologia do processo. Ah, mas o que isso vai interessar na morfologia celular? Eu vim aqui para aprender morfologia e liberação. Sim, mas se tu não conhecer isso aqui, você vai boiar. Você vai viajar na maionese. Agora, o primeiro ponto. Vocês viram que essas células leucêmicas, elas são todas filhas de um mesmo clone, de uma mesma célula. E eu falei para você que essa célula não amadurece mais. Ou seja, todas essas células serão morfologicamente semelhantes. Primeiro ponto. Quando eu tenho um blasto em uma suspeita de leucemia ou em uma leucemia, esses blastos são morfologicamente semelhantes. O linfócito reativo, por exemplo, vai depender muito do grau de ativação de cada linfócito. Quando eu tenho uma linfocitose reativa no Covid, na dengue, em outras situações, quanto mais ativado for o linfócito, mais basofílico ele está. Então eu tenho linfócito que tem mais basofilia, menos basofilia. Tem linfócito que está maior, tem linfócito que está menor. O blasto não. Todos eles estão parelhos. Claro que isso não é uma regra, tem exceções, mas na maioria das vezes acontece dessa forma. Então todos os blastos eles vão ser semelhantes no que diz respeito à morfologia. Claro, numa mesma lâmina e um mesmo tipo de leucemia. Eu tenho vários tipos de blasto, mas um paciente que tem, sei lá, leucemia mieloide aguda M3, os blastos dele vão ser semelhantes. O que tem a M7, os blastos vão ser semelhantes entre eles. Porque a M7 é diferente da M3, que é diferente da M2, que é diferente da linfoblástica. Mas na mesma lâmina eu vou ter um padrão de morfologia. Então aqui entra o primeiro ponto, o primeiro macete que eu quero passar para você. Anote isso no teu caderno. Os blastos em um mesmo paciente, em uma mesma leucemia, em um mesmo momento, obedecem uma homogeneidade de morfologia.
Eles têm uma morfologia semelhante. Aí, voltando na questão medular, agora você vai entender por que esse blasto sai para a circulação, né? Esse blasto aqui você viu, ele começou a dividir, e mesmo que o organismo tente frear essa divisão, essa é uma célula mutante, é uma célula que sofreu uma mutação, ela não obedece mais aos controles do organismo. Toda a produção celular, por exemplo, de hemácia, como que funciona a produção de hemácia? Quando você tem baixa de hemácia, o rim produz eritropoietina, a eritropoietina estimula a medula, ela produz hemácia, nivelou o nível de oxigênio, beleza, parou a produção de eritropoietina. Baixou, produz eritropoietina. Então está sempre em feedback, está sempre sendo regulado. Aqui não tem regulação. Aqui o blasto vai dividir de maneira totalmente desordenada, de maneira anômala e vai tomar a medula óssea. E aí, as células normais ficam com sua produção prejudicada. Então o primeiro ponto que vai acontecer é eu ter dificuldade na produção de células normais. Então o organismo não vai produzir hemácia, então você vai ter uma anemia. Ele não vai produzir plaqueta, então você vai ter uma trombocitopenia. E ele não vai produzir leucócito maduro, então você vai ter uma leucopenia. Prof. do céu, leucemia não tem leucocitose? Calma, eu estou falando do primeiro passo. Então o paciente tem uma anemia, ele vai estar fraco, vai estar cansado. E aí é interessante você ter acesso à clínica do paciente e você discutir isso com o médico. Aí o médico te fala, tá, mas tu tá ali, será que é blasto, não é blasto? Liga pro médico. Como que tá esse paciente? Não, esse paciente tá cansado. Esse paciente tem sangramentos gengivais, coisa que acontece pela baixa de plaqueta. Uma leucemia aguda geralmente vai ter, como essa infiltração de blasto na medula vai prejudicar a produção de células normais, você vai ter uma diminuição de plaqueta também. Então diminui a hemácia e diminui a plaqueta. Se diminuiu a plaqueta, esse paciente tem problema na hemostasia primária. Cadê a galera do Hemoclés HC aí? Diminuiu a plaqueta, tem problema na hemostasia primária. Então ele vai ter petequia, sangramento nasal, sangramento de gengiva. Então esse paciente vai ter, já vimos duas situações que vão acontecer com ele por causa dessa infiltração medular aqui. Veja que não são coisas separadas, gente. Tudo tem explicação. O que você precisa é entender e não decorar as coisas. Enquanto você decorar as coisas, você está fadado à mediocridade. O que vai te libertar é o conhecimento holístico. Só isso vai te libertar de você depender dos outros. Só isso vai te libertar de você ser um profissional medíocre. Medíocre é de média, tá? Eu não tô xingando ninguém. Quem tá na média, medíocre. Medíocre de média, tá? Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. Beleza? Tá, mas e a leucocitose, prof? Ah, tá. Os leucócitos normais também vão ter uma produção prejudicada. Com isso eu vou ter um paciente mais susceptível a processos infecciosos. E aí o cara morre de uma infecçãozinha qualquer. Tá, mas professor, agora você me responda, por gentileza, por que a leucemia tem leucocitose? Porque esses blastos lá na medula óssea, chega um momento que eles não têm mais espaço para eles lá dentro. Eles começam a sair para o sangue periférico. E por serem células grandes e nucleadas, esse blasto vai ser contado pelo equipamento como um leucócito. Aí, dependendo do equipamento, dependendo do tipo do blasto, vai jogar ele para monócito, para linfócito, geralmente para monócito. Se for um blasto grande, né? Se for um blasto com cromatina frouxa. Né? Então o equipamento vai contar isso como leucócito. Só que a leucocitose da leucemia não é de leucócito maduro. A leucocitose da leucemia é de blasto, de célula que não funciona. Então aí que eu tenho a instalação do que a gente chama de tríade leucêmica, que é o quê? Uma leucocitose com uma anemia e com uma trombocitopenia. Isso é o que se espera em uma leucemia aguda. E claro, a presença de blastos circulantes. Sempre funciona assim? Não. Não. Hoje mesmo, hoje à tarde, a gente tinha uma leucemia aguda que não tinha baixa de plaqueta. Esses dias tinha uma leucemia aguda que só tinha leucócito alto, mas tinha um montão de blasto bonitão. Então, você tem que entender que o que se espera é uma coisa, que geralmente acontece, mas existem outras nuances que podem modificar esse processo.